Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Delu86 e seja bem-vindo mais uma vez aí ao Let's Game About. E como eu prometi ontem na fanpage do Facebook, para quem ainda não viu, vou deixar na descrição do vídeo o link da fanpage. Me desculpem, eu vou dar umas fungadas que eu tô meio gripadão aí. Me desculpem aí, mas eu não vou parar de postar por causa disso, né? Não vamos desistir. Como eu prometi, eu trago um clássico do PlayStation 1 ou PS1, o lendário, um jogo dos que eu mais adoro de todos que eu já joguei, que é o Resident Evil 3 Nemesis, ou Resident Evil 3 Nemesis para nós aí. E por que eu trouxe uma gameplay clássica? Porque eu quero conversar hoje sobre games de horror clássicos ou survival horrors clássicos e true survival horrors, que seriam aqueles games que você não tem arma para jogar, como um game que eu considero, na minha opinião pessoal, mais thriller, como Resident Evil, né? E bom, galera, o que falar de um jogo desse, né? Saudosismo, uma forma mais simples de se fazer videogame com maestria, né? Esse game, o Resident Evil 3 e os três primeiros games da série são bem similares em termos de conceito, de concepção do jogo, porém entre si evoluíram bastante. Na verdade, aconteceu uma coisa engraçada. Eu iria fazer o gameplay do Resident Evil 2, mas o meu Resident Evil 2 ele foi comprado numa conta separada e aquela conta eu tinha deletado do meu Play para abrir um espaço aí no HD. Eu fiz uma limpeza e acabei perdendo aquele jogo sem querer. Mas eu tenho esse, é tão bom quanto, né? E o que falar, né? Eu não tenho nem muito o que falar sobre o jogo em si. Quem nunca jogou um jogo desse é porque realmente não teve na época, né, a oportunidade de ter um PlayStation 1, né? Até não por causa de preço, mas pela dificuldade que era de se encontrar um console, pelo menos aqui onde eu moro. Naquela época era muito complicado, lá por meados de 96, 5, 7, de se conseguir um videogame desse. Pouca gente fazia esse câmbio aí para trazer esse videogame aí. Nintendo 64, essas coisas. E eu, na época, quando foi lançado esse game aí, principalmente eu lembro muito bem do Resident 2, que o game era assim, nossa, pra época o gráfico era incrível, muito realista, né? Tudo muito bem feito, detalhe, esse jeito de fazer o jogo com o cenário estático e o personagem se movendo em 3D dava uma riqueza no detalhe, né? Porque se usavam texturas, né? Falando corretamente. Então ficavam muito mais bonitas essas texturas estáticas em imagem estática, né, no cenário. Outra coisa muito bacana desses jogos, de todos eles, é o valor de replay, que a gente chama o replay value, que é o tanto de vezes que você retorna, no caso, torna a jogar o game desde o começo para cumprir algum objetivo. E esses games, todos eles têm um replay value muito gigante. Por exemplo, apesar de que os objetivos que se tinha para jogar era até ridículo, né? Tipo, pra você conseguir tudo que o Resident Evil 3 tinha, que eram todos os epilogue files no final do game, você tinha que fechar o jogo 8 vezes. E só pra ver um documento sobre algum personagem, alguma coisa assim. Então, não é um objetivo, uma arma, um negócio assim. Porque as armas, como eu vou mostrar na gameplay agora, eu já tava na terceira. Pra você ver como o replay value do jogo é grande. Eu já tô com um Assault Rifle, né, sei lá que arma é essa, uma R15, sei lá. E a bazuca, né, o Rocket Launcher ali. Que daí a gente fica um pouco bem poderoso ainda. Mas no começo é penado, né? E quem joga esse jogo a primeira vez, meu, tipo, quem vê eu jogando agora aí, o cara corre, passa, sabe onde tá todas as coisas, né?
Mas, e quando tu não conhece o cenário, não sabe o que vai aparecer na tua frente, aí bate aquele medão. E na época, isso aí era um terror sinistro. Eu acho que só batia aí acho que mais terror mesmo só o Silent Hill, né? Na época do PS1 pra bater, né? E falando em jogos e falando de Silent Hill, eu também vou comentar aqui sobre True Survival Horrors, que são aqueles games que eles começaram ali. Quem jogou PC, quem jogou bastante PC e é da minha idade, aí perto de 30 anos, pessoal que jogou PC aí conhece o Clock Tower. Esse game ele é um game que surgiu lá. Eu joguei só o 3 no PS2. E é um jogo que você não tem arma de fogo. Você só foge. Você só tem armas, como se diz, de evasão. Água benta, umas coisas que não matam o seu inimigo, né? Mas sim te dão um tempinho para fugir mais fácil. Cara, isso é tenso. Isso é tenso, isso é tenso demais. Você não ter uma arma para sentar a mão, né, e derrubar quem está na tua frente é complicado. Mas assim, tem seu charme, tem seu valor. Quem curte esse terror psicológico do jogo, esse sentimento de thrilling, assim, de filme de zumbi, assim, essa coisa de terror, não só de zumbi, mas também daquele terror psicológico japonês, que tem muito também num game chamado Fatal Frame, ou Fatal Frame, né? Que é um game onde você só tem uma câmera fotográfica e tem que exorcizar fantasma. Meu amigo, eu devia gravar eu devia ter gravado a primeira vez que eu joguei aquilo. Não dava nem pra jogar sozinho, era tenso, porque eu particularmente tenho um pouco de medo dessas coisas. Mas esses games eles têm uma riqueza própria, um charme, como eu falei, que são únicos deles. Outro game muito legal e é bem underrated, um jogo que ele é bem esquecido, assim, pouco falado, é um game chamado Haunting Ground, que também é da Capcom também. E assim como o Resident. E é um game muito bacana. E o legal do jogo é que você tem o personagem. E o personagem tem um cão. É um, é um pastor alemão branco. Pastor branco. Que te acompanha e você dá comandos para ele. Né, e ele é sua arma passiva, no caso, vamos dizer assim, para te dar aquele momentum para fugir. E falando em momentum, se eu não me engano, o nome do game em japonês é Dementum. Sim, só pra. Eu não lembro ao certo, posso estar errado, mas se eu não me engano é isso aí, Dementum. Então, esses games fazem parte de uma era. Essa época aí em que surgiu o Resident Evil, surgiu o Silent Hill, foi uma época muito bacana de se jogar videogame. Esses single players eram muito legais de se jogar. Hoje em dia se fala muito em multiplayer, se fala muito em jogar online, em fazer, enfim, missões cooperativas. E nessa época aí era você sozinho, à noite no escuro, a telona de tubo e o pau pegava nele. E ali era tenso. Então, o saudosismo que esses jogos me trazem, assim, eu não sei se passa pra vocês, mas é muito gostoso, assim, jogar um jogo desse. E que bom que a gente tem hoje aparelhos, né? Temos equipamento aí para jogar esses jogos tranquilamente. E é muito bacana. Você que tem filho, que nunca jogou, assim, claro que isso aí não é recomendado para criança nova, mas né, a hora que o cara tiver idade para jogar isso aí, se bem que cá entre nós a gente jogava quando era bem mais novo, né? Mas é legal a molecada saber que existia isso aí. Meu sobrinho, eu mostrei pra ele, ele disse: "Nossa, mas isso aí é tão palha, tão ridículo". Mas cara, ele nasceu na época que o jogo foi lançado, então e é legal a garotada entender isso aí, né? Que existia, como era o gráfico antes, como era a perfeição, o que era perfeito pra nós, né? O que era gráfico bonito pra nós e o que virou, o que se tornou isso. E eu recomendo muitos games nesse vídeo que eu posso recomendar muitos jogos bacanas, principalmente para quem tem PlayStation 2, né, ou quer comprar aí na Classic. Na Classics eu não sei na PSN se tem todos. Eu sei que o Fatal Frame tem o 2 e o 3. O 1 eu não lembro, mas eu joguei o 2 e o 3 e meu amigo vale total. É muito massa. Para quem curte aquele terror japonês de fantasma, é loucura, é show. Todos os Resident Evil,
também aí, porque o Resident Evil, depois do Resident Evil 3 e que foi pro 4, virou um jogo um pouco mais de ação e mudou a temática de zumbi. Então não é mais esse thrilling, né? Esse negócio mais de terror mesmo, é um negócio mais de ação. Tem o seu terror, tem seus momentos, mas virou muita ação. O sexto mesmo, eu não acho nenhum jogo desses ruins, mas não são mais do mesmo, são jogos diferentes, né? Deixei a última imagem aqui da famosa maquininha de escrever para salvar o jogo. Sem memory card não tinha como, né? E assim, pessoal, o que eu queria deixar de mensagem era isso, de jogar esses games, esses games aí que eram tão legais, né? Na época que eles surgiram aí. Eu vou deixar aqui meu abraço e até uma próxima. Valeu, cheque a descrição.